A graça e a paz, meus queridos, meus amigos, dando início mais a uma oração em seu lar. Eu sou o pastor Márcio Cardoso e desejo a você um bom dia, um dia abençoado, cheio da presença de Deus. Nessa terça-feira, que o Senhor Deus, através da pessoa do Senhor Jesus, possa derramar das suas bênçãos, das suas vitórias sobre a sua vida. Eu gostaria, antes de nós orarmos, ler um texto bíblico aqui da Palavra de Deus, livro de Lucas, no capítulo de número 10, o verso 25, que nos traz uma história muito linda acerca do bom samaritano. E diz assim então a Palavra de Deus: E eis que levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, Jesus, que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele diz: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo se justificar a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos bandidos, os quais os despojaram, espancando-o e retirando-se, deixando-o quase morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual também um levita, que chegando àquele lugar, vendo também, passou de largo. Mas um samaritano que ia em viagem, chegou a pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe o azeite e o vinho, e colocando sobre a sua cavalgadura. Aleluia! E o levou até uma estalagem, cuidou dele. E partiu ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hóspede, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando eu voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e fazei da mesma maneira. Meu querido, antes de nós orarmos, aqui nós estamos diante aqui de um doutor da lei, que ele quis se justificar perante Jesus, né? O texto já nos diz isso aí. E a história de um homem, essa parábola é Jesus que está contando, né? A parábola do bom samaritano. E aqui nós vamos ver aqui 3 pessoas que tiveram oportunidade de ajudar uma pessoa. E a primeira pessoa, a qual a Bíblia nos conta, vem falando do sacerdote, isso mesmo, que ele chegou até perto daquele homem, que havia sido ali, como o texto nos diz, assaltado, bateram muito nele e espancaram ele, que deixaram ele quase à morte. Então o sacerdote, ele chegou perto, fez um exame clínico da situação daquele homem, mas ele foi embora. E ele teve toda a oportunidade de fazer o bem. Tinha vindo de um culto, quem sabe um culto abençoado, um culto onde a glória de Deus desceu sobre aquele lugar, né? Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E na volta para sua casa, ele se depara com essa situação. Um homem jogado, um homem que foi assaltado, e um homem que está à beira da morte.
Mas a Bíblia nos diz que ele fez. Ele não atendeu aquele homem e foi embora. E semelhantemente passou o levita, outro homem também, que vinha vindo após o sacerdote. Quem sabe estava naquela mesma celebração, naquele mesmo culto, havia cantado, né? A glória de Deus havia descido naquele lugar também. Mas a Bíblia nos diz que ele também passou de largo, o levita. Teve a oportunidade de ajudar o pobre homem, né? Que a cada momento, a cada segundo, o estado daquele homem piorava. E ia de mal a pior. Dá a entender que o levita, né? Dá para perceber que ele viu o sacerdote. Ele viu o sacerdote chegando até perto, mas também não se compadeceu daquele pobre homem. Mas finalmente, veio o nosso irmão, veio um Salvador, uma pessoa que tinha coração, querida, o samaritano. Isso mesmo, um samaritano, né? O sacerdote, você vê que ele descia pelo caminho, o levita também descia pelo mesmo lugar, mas o samaritano não. O samaritano, ele não seguia a estrada e o caminho que o judeu caminhava. O samaritano não, meu querido. Segundo a história, o samaritano ele andava pelas montanhas, isso, por causa dos conflitos, porque eles não se conversavam, né? E esse samaritano, você note bem que da onde ele estava, ele enxergou esse pobre coitado, jogado, né? Quem sabe já estava à beira da morte, né? Mas a Bíblia nos diz que quando ele viu aquele homem caído, ele tirou o quê? A primeira coisa que nós temos que tirar. Muitas vezes nós vamos para a igreja, nós cultuamos a Deus, né? Nós damos o nosso dízimo, mas uma coisa que nós não tiramos, o preconceito. A primeira coisa que esse samaritano fez foi tirar o preconceito. O medo também ele teve que tirar, né? A rejeição, o medo de ser apedrejado. Ele desceu correndo, pegou aquele homem, diz a Bíblia, pegou aquele homem naquela situação. E até então, este homem que está no chão, o que ele estava fazendo ali naquela estrada? Quem sabe aquele homem ele tinha boas intenções, isso, tinha saído de casa para o trabalho, estava voltando para casa, ele tinha voltado, quem sabe, da igreja, quem sabe ele estava nesse mesmo culto, né? Mas o sacerdote não conheceu ele, pelo estado que ele se encontrava, todo ferido. O culto, quem sabe, terminou depois, né? E ele, é claro, o culto terminou, ele saiu o primeiro, e ele foi o primeiro ao ser alvejado pelos bandidos. Mas infelizmente o sacerdote não reconheceu, o levita também não reconheceu, né? Mas a Bíblia nos diz que o samaritano que não tinha nada a ver, ele chega e ele vai fazer a diferença, querido. Muitas vezes o Senhor, ele está querendo isso de nós. Às vezes nós estamos preocupados com outras coisas, isso. E muitas vezes as almas, elas estão sofrendo lá fora. E Jesus está falando, quem é o meu próximo? Isso aí é o doutor da lei. O doutor da lei queria saber quem era o próximo dele. Então Jesus, ele conta essa história. É bom sim nós estarmos reunidos, é bom sim. É bom a glória de Deus descer, é bom sim, é bom. Isso é ótimo. Mas o melhor Jesus diz, ide pregar o evangelho a toda criatura, né? Quem sabe ele está voltando para sua casa feliz, esse homem. A palavra do culto tinha mexido com ele,
Ele vinha feliz pela estrada. Mas no meio do caminho os ladrões o roubaram e deixa quase ele cheio de sangue. E vai passar o que? Esses 3 homens que teriam oportunidade, mas não fizeram nada. O sacerdote chegou, se compadeceu, quem sabe chorou, ficou com dó, mas não fez nada. Não adianta. Não adianta chorar, muitas vezes com a ovelha. Não adianta nada falar para a ovelha: estou orando por você, conta comigo, e não fazer nada. A diferença desses 2 homens, do sacerdote e o levita, para o samaritano, que o samaritano ele socorreu esse homem. A Bíblia nos diz que ele socorreu, ele desceu isso, ele tinha um animal, e colocou então esse pobre coitado homem em cima do animal, e levou até uma estalagem, que quer dizer um hospital. E ali ainda ficou com ele 2 dias. Ficou com ele 2 dias, cuidando, sarando as suas feridas ali. E depois, quando ele viu que esse homem estava em um estado bom, aí ele ainda deixou 2 dinheiros. E diz: olha, eu vou voltar depois, e se eu dever mais, eu pago. E quantas vezes nós temos a oportunidade de abençoar uma pessoa, abençoar um irmão, isso, muitas vezes da nossa comunidade. Pessoas que nós vemos que está passando situação difícil, meu querido, e muitas vezes nós não arregaçamos as nossas mangas. Eu aprendo 2 coisas, e tem uma frase que diz assim: a graça é de graça, mas ela não é barata. Aquele homem pegou, sim, o seu animal, deixou aquele pobre coitado no hospital. E aí então Jesus pergunta, quem é o meu próximo? Ele fala para o doutor da lei. Logo então, quando você estiver perguntando quem é o meu próximo, presta bem atenção, você que está junto comigo. Se você perguntar quem é o meu próximo, é porque você precisa de ajuda. Você está precisando de ajuda. Se você ainda não sabe quem é o seu próximo, é porque você precisa ser ajudado, querido. Você, como um cristão, como um servo de Deus, como um sacerdote, como um pastor, como um presbítero, como um evangelista, como uma missionária, se você ainda faz essa pergunta, quem é o meu próximo? É porque você está precisando ser ajudado por Deus. Essa foi a pergunta que Jesus falou para aquele doutor da lei, dizendo: quem é o meu próximo? E aí a Bíblia nos diz então que aquele homem, ele se entristece. Quem sabe eu estou falando com pessoas que você está caído, você está na lama, isso, e você ainda não percebeu. Você até serve a Deus, isso. Você até vai na igreja, você canta, você prega, mas você está precisando de ajuda. Lá no íntimo, lá no seu íntimo, quando você está sozinho, você vai ver que você está precisando de ajuda, tá bom? A hospedaria, essa hospedaria aqui representa a igreja, querido, a igreja. E quem sabe você está dizendo assim: mas o